chorar. Aqui. Eco! Mais uma live. Conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Hoje, algumas sugestões de lugares que valeram a pena. Quando eu fiz a Transamazônica no final de 2018. E vou passar para vocês estes lugares. E obviamente existem, né? Vários outros. Apenas para a gente pontuar algumas coisas que para mim foi uma experiência inesquecível, uma experiência muito boa, né? Bom, quem está chegando aí? O Silvano conosco. Já chegou aqui na nossa conversa curta de segunda-feira às 20 horas, né, Silvano? João Batista Silvano. O João Batista também está falando boa noite. O César Augusto. Opa, César. E aí, queridão? Grande Tutu e Marcita, boa noite. Boa noite, Cezinha. Boa noite. O Zebra de Milton está aqui conosco também. Boa noite, Tutu, Márcia. Grande abraço para Marcita também aqui. João Batista assistindo. Lauro Vale. Oi, Lauro. Pessoal tá chegando. O Lauro Vale, abraços. Bom, como é que passaram de Páscoa? Muito chocolate. É uma abençoada semana para todos vocês, né? Foi passada aí uma semana santa. Reforçar a nossa fé em Deus, não é mesmo? Importante cada dia a gente viver bem, viver com saúde. E vamos lá para a Transamazônica. Só um tempinho aqui, a Marcita aqui está reiniciando aqui o Instagram. Aí, agora já deu o ok no Instagram. Pegue um lanchinho, que hoje o papo vai ser poeira, cachoeira, um pouco de barro, um pouco de barco, um pouco de floresta, igarapés, índios, não é? Enfim, coisas do nosso Brasil, coisas da Amazônia, coisas da maior floresta do mundo, da cultura daqueles que lá vivem, do que comem, o que fazem, não é mesmo? Então, um pouquinho para vocês do que eu aprendi nesta viagem fantástica, de ponta a ponta, pela Transamazônica, 16 dias de viagem, deu 5.300 quilômetros, porque além da Transamazônica eu fui conhecer alguns outros lugares que não faz parte diretamente a Transamazônica, mas está muito próximo à Transamazônica, que vale a pena conhecer, né? Você já está lá mesmo, aproveita para conhecer alguns lugares que eu vou passar para vocês aqui, né? Bem, a Gilmara está aqui, a Gilmara Mendes está aqui conosco. Salve, Tutu Rossi e Marcita. Salve, Gilmara. Eco. A Gilmara está aqui conosco. Bem, então é isso. Enquanto o pessoal vai chegando, então vamos começar já. Tem gente chegando aí, né? Tem gente chegando aqui, tá minha irmã. Silena Viagem. Oi, Silena. Motorcycle Opa, o Brasil, Tio Motorcycle também está aí conosco no Instagram. O pessoal está chegando, né? Bom, Transamazônica. Vocês sabem qual a extensão dela? E quantos estados e quais são os estados que ela passa? Eu acho que vocês sabem, né? Então, nós temos aqui aproximadamente aí uns 4.260 quilômetros de Transamazônica. Ela atravessa 7 estados brasileiros, 7 estados, né? Então eu vou começar onde ela termina para onde ela começa, ou seja, de Lábrea para Cabedelo na Paraíba, né? O marco zero, no quilômetro zero da Transamazônica, está na cidade de Cabedelo, Paraíba, próximo a João Pessoa, né? Bom, então, começando de Lábrea para Cabedelo, nós temos o estado do Amazonas,
né? Esse belíssimo estado do Amazonas, o estado do Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará e Paraíba. Então são 7 estados, né? Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará e Paraíba. 7 estados a Transamazônica atravessa. E ela é a 4ª maior estrada, rodovia do Brasil, né? A 4ª maior, atravessando de oeste para leste, leste para oeste, né? Na transversal. Enfim, né? Agora a 101, a 116 já é norte-sul, sul-norte, não é mesmo? A Transamazônica de oeste para leste, leste para oeste. Bom, a ideia inicial da Transamazônica era chegar até o Peru, né? E subindo, chegando até, na verdade, o Equador. Depois, o segundo projeto até o Peru e o terceiro projeto era um pouco para frente de Lábrea, na divisa com o Peru, mas parou em Lábrea. E foi concluída em 1974. Quer dizer, terminou, inauguraram em 72, quando ela ainda estava inacabada, mas já fizeram a inauguração dela em 72. Mas ela finalizou em Lábrea, né? Não cumprindo assim o projeto inicial, né? Que era muito mais além do que ela é agora, né? Dava 5.500 quilômetros e agora ela está com 4.300 quilômetros aproximadamente. Então, concluíram ela em 1974 e começaram em 1969 e 1970. Ou seja, 4 anos para construir este mega projeto, né, rodoviário, dessa BR-230, a Transamazônica, ok? O marco zero dela é na cidade de Cabedelo, na Paraíba, em direção a Lábrea, no Amazonas, não é? Bem, alguns lugares que eu vou falar para vocês que eu gostei muito, que eu voltaria lá para ver de novo esses lugares e outros que eu não consegui ver, né? Porque é Transamazônica. Imagina você numa viagem de mais de 4.000 quilômetros. É muita coisa para ver, né, gente? Tá certo que muita região é só floresta, né? E não tem, assim, né? Seguindo a estrada da Transamazônica, não teria muito o que ver, a não ser o próprio cenário, que é fabuloso, que é fantástico, né? Mas em 4.000 quilômetros você tem muita história, né? Muita história de Transamazônica que tem aí, queira ou não, de 74, são quase 50 anos, né? 48 anos, né? Então, assim, tem muita história, quase 5 décadas de uma estrada que até hoje, ela, em vários aspectos, ela vem mostrando assim, uma complexidade muito grande, né? Porque você passa por riquezas que só o Brasil tem. Então, é uma política complicada, né? Uma situação, dependendo a época complicada, como a época das águas, né? De dezembro a maio, por exemplo, de novembro a maio, são a época das águas, que chove muito e muitos pontos ficam intransitáveis, difícil passar. Também tem a questão das regiões de reservas indígenas e também muita brigas com garimpeiros, e entre índios e garimpeiros, entre a polícia, entre a população. Então, assim, é uma realidade que nós não conhecemos direito, nós que não moramos na região, só passamos por lá, só vamos, digamos, viajar, passear, conhecer a Transamazônica, conhecer algumas cidades, alguns lugares. É diferente de quem mora lá, do que faz, do que comem, quais são as culturas, as dificuldades de quem mora lá. Então, eu já deixo aqui a minha primeira experiência que eu tive fazendo a Transamazônica, além dos lugares que eu vou citar para vocês, é a experiência de vida, é a experiência para a gente ter uma ideia do que é este Brasil complexo, né? O norte do país, o nordeste, né?
envolvendo esses estados do Norte e Nordeste, nestes 7 estados que eu falei para vocês agora, né? A ideia inicial era haver uma interação maior entre Norte e Nordeste e pessoas também com possibilidades de habitar toda essa área onde passa a Transamazônica, né? Criar vilas, criar cidades. Então, você ter um acesso mais fácil, você ter uma interação com o resto do Brasil, nesta região norte e nordeste, do qual a Transamazônica foi construída com esses, né, objetivos. Não só esse, mas principalmente de uma maior interação entre norte e nordeste e o resto do Brasil também. Bom, nós vamos encontrar, fazendo a Transamazônica, as senhoras que fazem tapetes, o senhor Antônio que faz um queijo delicioso, tribos indígenas. Eu já vou daqui a pouco falar um pouco sobre essa questão, que é outra questão que não é simples, você visitar uma tribo indígena, né? Eu vou daqui a pouco falar por quê. Tem comunidades que ganham seu pão fazendo artesanatos, como a comunidade dos potes no Piauí, né, que já está na 4ª geração. Tem também um paraíso na terra, que não fica exatamente na Transamazônica, fica a 350 quilômetros ao norte, próximo a Santarém, que é o Alter do Chão, né? Nós temos também a cidade que o Henry Ford, né? O grande industrial americano, né? Das fábricas Ford, construiu uma cidade no Brasil, no estado do Pará, chamado Fordlândia. Também você está passando muito próximo a essa cidade. As cachoeiras, né? E os balneários da cidade de Apuí, as belíssimas, né, cenários de montanhas e formas rochosas, e rios, fontes e águas cristalinas da Chapada das Mesas, no sul do Maranhão. Enfim, olha quanta coisa, que descoberta nós temos viajando pela Transamazônica, né? E vamos falar um pouquinho, então, desses itens que eu estou falando com vocês agora, e vamos começar a viagem. Claro que depende muito do seu roteiro, né? Pela Transamazônica, depende muito. Digamos que você comece por Porto Velho, em Rondônia, né? Muita gente começa a viagem pela Transamazônica, né, por Porto Velho, porque tem uma infraestrutura, tem aeroporto, muitos voos para Porto Velho, muitas transportadoras que podem levar a sua moto até Porto Velho. Se você não quiser ir com a sua moto, nós temos um grande amigo, o Vando Motos, em Porto Velho, que ele aluga motos para fazer a Transamazônica, ou parte dela, né? Então, assim, Porto Velho é uma cidade do qual eu iniciei, né, a minha viagem pela Transamazônica. Então, a primeira dica é conhecer Porto Velho. É uma cidade histórica, né? Tem um porto maravilhoso, uma catedral linda. Porto Velho é uma cidade importantíssima de Rondônia, tanto é a capital de Rondônia, né? E dali você pode ir para Humaitá. Humaitá você já está na Transamazônica. De Porto Velho a Humaitá são 230 quilômetros de um asfalto que é um tapete, de um asfaltão ali. Então você já começa empolgado, porque você fala assim, opa, por enquanto é asfalto, né? Mas a sua alegria vai aumentar quando você chegar em Humaitá, porque dali para frente é terra mesmo. Ali sim você vai poder ficar muito contente, né? Agora, a sugestão também que eu passo para vocês, como experiência, como alguns pontos, né, que vão valer a sua viagem para a Transamazônica, é a experiência que você vai ter, né? Além de conhecer um pouco como eles vivem lá, você vai ver e sentir com seus próprios olhos, né, você realizar determinadas coisas. Por exemplo, ao invés de você ir já rodando de moto de Porto Velho para Humaitá, você pode ir de barco, levando a sua moto pelo rio Madeira,
de Porto Velho a Humaitá. Então ali você já vai ter a primeira experiência de conhecer o porto, como é que é o transporte, porque esta região de Porto Velho, você vai para a Transamazônica, Floresta Amazônica, muitos rios afluentes do próprio rio Amazonas, não é mesmo? Rio Tapajós, que é um rio importantíssimo para toda a região, assim como a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, né? Então, quando fala-se em andar, conhecer aquela região, grande parte disso é feita de barco, né? Pelos moradores, pelos nativos dessa região. Tanto é que tem linha de fluvial, de barco, direto entre a cidade de Santarém e Manaus, né? Pelo rio Amazonas. E vários afluentes do rio, do Amazonas, que o transporte lá se faz, a maioria desses transportes é fluvial, né? Por barcos. Então tem vários tipos de barcos, de vários tamanhos, de vários tipos, para levar pessoas, para levar carga, para levar caminhões, para levar carros, né? Enfim, você encontra uma vida marítima lá, de rios, né? Marítima de rios, de fluviais, enorme. Então você fica assim, você desconhece o mercado, né? A logística daquela região que a maioria é feita por água. E nós aqui, que moramos em São Paulo, que moramos não numa região que tem tanta hidrografia, tantos rios, o nosso transporte comum é carro, é moto, né? É ônibus, enfim. E lá é barco mesmo, vários tipos de barco, canoa, barco grande, barco pequeno. Já começa aí uma cultura bem diferente da nossa. A alimentação que eles têm também, muita delas é base de peixe, né? Nossa, aqui, você falar um tucunaré grelhado, nossa senhora, você fica assim, nunca comi um peixe tão gostoso como os tucunarés, né? Da região do Amazonas. Meu Deus do céu. E também tem os tambaquis, né? O tambaqui grelhado, então, são culinárias, gastronomia da região, que é coisa assim, imperdível você provar um tucunaré grelhado, né? Ou mesmo fazer as pescas esportivas, né? Sucunduri, que tem na região do rio Sucunduri, pescas esportivas que você vai pegar peixes de vários tamanhos, vários quilos, né? Então, assim, é uma realidade que muitos de nós desconhecem. Então, a primeira experiência que você vai ter fazendo a Transamazônica é conhecer um pouco tudo isso que eu estou falando. Só isto também, só esta experiência de vida, já vai valer a viagem, né? Já vai valer a viagem de você ter um pouquinho da noção da realidade, como é que eles vivem lá. Isso é um ensinamento que não tem preço que pague, um ensinamento essa visão, esse conhecimento que você adquire com uma viagem dessa por uma região bem atípica, né? Costumes próprios deles, das quais nós não estamos acostumados. Então é uma experiência de vida muito grande, porque muita coisa você desconhecia, literalmente desconhecia como é que eles vivem. Então, chegando em Porto Velho, eu já vou conhecer um pouquinho o Rio Madeira, já vai de barco, esses 230 quilômetros até Humaitá, tem o porto de Humaitá, que você vai descer em Humaitá com a sua moto, então você já vai ter o primeiro gostinho ali de pegar um dos rios mais importantes do Brasil, que é o Rio Madeira, naquela região, não é mesmo? E já ter o prazer de ver como funciona. Como é que você vai colocar a sua moto, como é que você vai, o seu lugar no barco, se você vai precisar de uma rede ou não, né? Muita gente que parte de Belém do Pará para Macapá, né? São 30 horas de barco e a maioria vai dormindo em rede. Você tem que comprar a sua rede, não é cama não, você vai dormindo na rede. Tem alguns barcos que tem até quarto com ar-condicionado, suíte com seu banheiro próprio, como tem muitas agências de fluviais de Santarém, Manaus, Santarém, com barcos, com uma infraestrutura muito boa, não é? Então, você já vai conhecendo um pouco
esta questão dos transportes regionais de lá. Aí chegando em Humaitá, além da própria beleza do Rio Madeira, Humaitá é uma cidade grande, tem algumas cidades do qual passa a Transamazônica que são importantíssimas para a região. Humaitá é uma delas, né? Para quem está indo, por exemplo, de Porto Velho para Manaus, passa por Humaitá. Então ali é um cruzamento, né? Entre a Transamazônica e a BR-319, né? Que é a rodovia fantasma. Essa que está no noticiário toda hora, que está sendo asfaltado, depois para de asfaltar porque algum juiz entra com algum ofício lá que falta isso, falta aquilo, em questões ambientais. Então fica essa coisa que o Brasil tem, né? De dificultar o progresso do nosso país. Não vou entrar em questões políticas aqui, porque a gente sabe que isso não acaba bem, não é? Discutir política em uma conversa que é alegre, uma conversa que é legal, de viagens, de momentos bons, não é? Só que a gente às vezes se depara com essas questões, como a BR-319, né? Entre Porto Velho a Manaus. Isso aí já tem décadas e décadas de uma luta danada para asfaltar essa rodovia, que um dia já foi asfaltada, né? Estou falando da 319, não da Transamazônica, né? Que eu estou falando que Humaitá é uma cidade importante, porque ela está no cruzamento da Transamazônica, que é a BR-230, com a 319, beleza? Bom, chegando em Humaitá, eu quero dar algumas sugestões que, para mim, Tutu Rossi, valeram a pena. Não quer dizer que você seja obrigado a fazer isso. São apenas algumas sugestões que eu gostei muito. Por exemplo, como eu fiz a Transamazônica de ponta a ponta, desde Lábrea até Cabedelo, eu conheci Lábrea. Então lá você tem o marco final da Transamazônica. Tem uma placa enorme escrito Lábrea, aqui é o final da Transamazônica. Assim, para nós motociclistas, você conhecer aonde começa a Transamazônica e aonde termina é um momento importante, porque são dois pontos extremos de 4.300 quilômetros de distância que marcam toda o início e o final da Transamazônica. E aonde termina a Transamazônica é na cidade de Lábrea, que está a 120 quilômetros de Humaitá. Então não é muito longe. Se você sair cedo, dá para você ir de Humaitá para Lábrea e voltar no mesmo dia. Só que eu não aconselho, porque você tem alguns lugares na própria cidade de Lábrea que é muito interessante você conhecer. E Lábrea tem o rio Purus. E lá também tem um porto, sabiam disso? E o que tem de embarcações em Lábrea é absurdo, a quantidade de embarcações. Porque nesta cidade chega tijolos, areia, material de construção, tudo via fluvial. Então tem um porto muito ativo. E também tem o Mercadão de Lábrea, né? Então você tem praias nesse rio, Purus, tem praias, tem o Mercadão, e também tem parte da cidade que fica os ribeirinhas de Lábrea, que as casas são feitas em palafitas, né? Os trapiches, porque na época das águas o rio sobe muito, então invade ali as casas, se não tiverem palafitas. Aquelas casas que ficam altas, né? E embaixo um monte toda a base da casa de madeira. Então são as palafitas, os trapiches. Então lá você vai conhecer lá uma vila feita de trapiches, onde você vai então conhecer uma parte interessante dos ribeirinhas de Lábrea, né? Então você tem a parte do Mercadão, tem uma catedral, coisa mais linda também em Lábrea. Lábrea tem quase 50 mil habitantes, né? É uma cidade que tem um comércio forte, né? Tá certo? Então, puxa, é uma cidade interessante de se conhecer.
Lábrea, né? Não só pelo ponto final da Transamazônica, mas pela cidade em si, no meio da floresta amazônica, não é mesmo? Como é que eles vivem, como é que é o mercado, o comércio deles. Então tá aí uma sugestão para vocês conhecerem Lábrea, conhecer lá os trapiches, conhecer o Mercadão de Lábrea, as praias de Lábrea também, né? E também as várias passeios de barco que eles fazem. Então, passar um dia inteiro em Lábrea. E no outro dia, aí voltar para o Humaitá. Puxa, Tutu, gostei de Lábrea, hein? Além de tirar foto lá, né? Em Lábrea, aqui termina a Transamazônica e tal. Eu conheci também como eles vivem lá. Porque, gente, é no coração da Amazônia. Tá Lábrea, tá na floresta amazônica. Tanto é que de Humaitá para Lábrea são 120 quilômetros de mato, assim, de todos os lados. Isso muda muito o cenário, nestes 4.000 de Transamazônica, 4.000 e poucos quilômetros, muda muito o cenário. Agora, eu estou falando que nesta região que eu estou, no estado do Amazonas, né, entre o Humaitá e Lábrea e Humaitá, você ali está realmente na floresta amazônica, é muito conservada, você não tem muitas queimadas na beirada da estrada, como é comum na Transamazônica, há muitas queimadas, né? Porque eles podem queimar, eles têm lei que protege as pessoas que vivem lá, que têm fazendas, né? Então você tem uma certa distância em relação à estrada da Transamazônica, que você pode, o morador de lá pode fazer queimadas, por uma questão de plantio, por uma questão também de ter uma clareira para o gado e tudo mais, né? Bom, então tá aí, nossa primeira dica foi Lábrea, tá bom? E Lábrea, ela foi fundada em 1881, olha só, então ela não é tão jovem, né? Puxa, já em 1881 já tinha moradores ali, né? O Lauro Vale está perguntando se de Lábrea até o Humaitá é chão. Tudo terra. O Lauro, tudo. Vale. E olha, e se chover ali é uma terra, choveu a hora que eu estava voltando para o Humaitá, vira um sabão. Eu ia caminhando em cima da moto, assim, de tanto que ela escorregava. Cheguei à noite, já às 9 horas da noite, coisa que não se faz é você pegar a noite na Transamazônica, não se faz. Então foi o primeiro erro meu, gravíssimo. Eu pensei que eu ia mais rápido, mas choveu, virou uma lama e muito escorregadio. Então eu preferi ir muito devagar, porque se eu caio, quebro a moto, ou eu quebro uma perna, um braço, e aí eu tava lascado, porque quase não tinha muito movimento naquele horário ali. Então, assim, Transamazônica, 5 da tarde, você já tem que achar o seu lugar para parar, não passe desse horário, tá certo? Então, eu aprendi muito com alguns erros que eu cometi nesta minha viagem, que eu não pretendo, né, aprender com os erros e não cometê-los mais. E uma é pegar a noite na estrada e você ainda ter que rodar uns bons quilômetros para chegar em algum canto. E chove, quase todo dia chove, mesmo na época de seca, como é muito úmido e muito abafado, a gente está falando de floresta tropical, então é abafado, né? Você tem um mornaço, a pele fica grudando assim, aquilo parece uma cola, aquele mornaço. Então é muito comum no final da tarde chover, geralmente no final da tarde. Só fazer uma Então, correção aqui, o Guaraná Guarnieri, ele está dizendo que de Lábrea ao Humaitá são 215 Ah, quilômetros. 200 eu tava, isso, 215, tá. São, obrigado são 215, que era, eu tava com a cabeça que ida e volta era 215, não, 215 é só ida. Então, assim, não é muito próximo. Você fala, mas 215 quilômetros é rápido. Não, não é rápido. Não é rápido porque pode chover, não é rápido porque para você chegar em Lábrea, você também tem que passar por balsa, né? Então, você tem uma passagem de balsa, que às vezes pode demorar um pouco, tem que esperar o horário da balsa. Então, são 215 quilômetros. Corrigindo aí, e obrigado por esta correção da distância de Humaitá para Lábrea, de Lábrea ao Humaitá, são 215 quilômetros, tá bem? Então, aqui corrigindo
esta distância que eu tinha falado que era 130, não, são 215 quilômetros só ida, e tem mais 215 para voltar, com passagem por balsa, tá bem? Então, 215 quilômetros você não faz rapidamente na Transamazônica. E tem uma outra pergunta aqui, tá? Para não mudar muito, o Bolinha. Bolinha? Ele está perguntando em que época que você foi. Eu fui numa época que já era início das chuvas. Eu fui no final de outubro. Então eu peguei final de outubro até meados de novembro. Então já começou o início das águas, né? Mas deu, assim, ainda tive um pouco de sorte no sentido de não pegar chuva o dia inteiro. Chovia de noite, chovia no final da tarde. Porque na época da chuva, aquilo chove todo dia, horas e horas. Então vira aquela lama e não seca. Como chovia à noite e de manhã já não estava chovendo, e a terra, então dava tempo então da terra absorver um pouco a água e a gente esperava, eu e a Belezinha, né, minha motoca guerreira, né, a terra secar um pouco, porque não estava chovendo mais, e continuava a viagem. Então, eu fui numa época que não indico, tá? Outubro, novembro, quando eu fui, eu não indico este mês para ir, não, tá bem? Então, assim, meses bons para a Transamazônica, para você não ter tantos problemas em relação à chuva, de julho, agosto e setembro. Esses 3 meses, julho, agosto e setembro. Outubro para frente, já começa a ter, então, um período de chuvoso. Então, aí você pode já se deparar com muita chuva, tá bom? Tem a atração de alguns que vão exatamente para a chuva. Isso. Agora é o seguinte, quando você está viajando sozinho, a estratégia é segurança. Quando você vai num grupo de amigos, que um ajuda o outro, ou você leva um carro de apoio, né? Então, se tiver chovendo, aquela lama, poxa, você tem 2 ou 3 amigos para te ajudar a tirar sua moto da lama, um veículo de apoio a guinchar a sua moto. Então você tem uma assistência, né, uma ajuda. Quando você está sozinho, você está sem ninguém. E lá na Transamazônica, eles não têm costume de parar para te ajudar. Não, porque cada um tem o seu compromisso, cada um tem o seu problema, tá certo? Então eles passam por você e vão embora, tá? Então, até você pode achar alguém para te ajudar? Pode, não estou falando que... Mas não conte com isso. Se você está sozinho na Transamazônica, você está sozinho, tá bom? Então, assim, você tem que se virar. Então, se você está sozinho, você tem que diminuir os riscos. Diminuindo o risco é uma época que não é período das chuvas, que é mais seco. Então, é melhor você ter poeira do que aquele lamaçal. Só que a poeira tem as poacas, aquelas camadas de pó que fica, né? E você não vê os buracos da estrada. E ali também mora um perigo muito grande de você afundar a moto e a moto cair e você se machucar feio ali. As poacas são camadas de pó que essa poeira, ele encobre os buracos. E você pilotando, não dá para você ver o buraco, devido à camada desses pós que ficam na estrada, né? Isso também é um risco muito grande. Ou seja, a Transamazônica é um desafio muito grande, porque tanto na época das chuvas ou na época da seca, digamos assim, você tem perigos dos dois lados. Um é quando é muito barro, que é perigoso você cair porque é muito liso, né? E aquilo vira uma plasta, porque é uma argila, aquele barro também. E na seca você tem muito pó, porque tem muitos caminhões atravessando a Transamazônica, muitas caminhonetes, que são veículos utilitários de carga. Então, aquela poeira, aquele poeirão. E quando passa um caminhão, e como não tem muito vento, aquela poeira demora para assentar. Então aquilo você fica impregnado com aquela poeira toda, com aquele suor que você já está, porque é quente, abafado, aí começa a escorrer, né? Aquele barro assim, ó, para sua cara, para sua jaqueta, porque aquela poeira toda o seu corpo pega. E você vai viajando, vai quilômetros e quilômetros, com aquela poeira no ar, você vai virar literalmente uma esponja de poeira, né? Vai absorver tudo. Mas isso é Transamazônica.
E outra coisa, quando muda a cor da terra, na pista, na estrada, se a terra ela é avermelhada e tem um pedaço que é mais claro, né? Uma cor mais clara, cuidado que ali pode ter uma poaca. Ali pode ser só poeira e embaixo tem buraco. Então não é terra batida, não é terra firme, mas você vai pegar um buraco ali. Então quando você está andando na Transamazônica, você tem que ter muita atenção quando muda a diferença de cor na estrada. Porque ali pode ter buracos, pode ter valetas, tá certo? Então é uma outra sugestão aí de atenção que eu passo para vocês quando vocês estiverem fazendo a Transamazônica, para você ficar esperto o tempo todo. E não é velocidade lá, gente. O que vai fazer com que faça uma viagem segura não é velocidade. É você viajar com segurança. Puxa, mas eu tenho que andar 400 quilômetros hoje. O Humaitá a Apuí são 400 quilômetros. E 400 quilômetros você vai levar umas 8 ou 10 horas para fazer. De 8 a 10 horas. Nossa, Tutu, para 400 quilômetros eu vou levar 8 a 10 horas? Vai. Vai porque você vai ter lugar que você vai andar a 30 quilômetros por hora, outro lugar vai andar 60, mas você vai passar por esses 400 quilômetros nessa velocidade média de 50 a 60 quilômetros por hora. Uma questão de segurança. E outra, você está curtindo o lugar, você está parando numa ponte legal, onde tem um rio legal, dá até para você dar um mergulho naquele rio, se refrescar e aí continuar a viagem, né? Eu parei num lugar que eu já vou falar para vocês, que só aquele lugar valeu da viagem. Esse é o tema da nossa conversa curta de hoje, são lugares que valeram a pena a viagem pela Transamazônica, né? Como eu falei, a Lábrea, né? Agora, uma outra cidade, eu estou falando dos dois extremos primeiro. Uma onde é que termina a Transamazônica e agora onde começa a Transamazônica, que é Cabedelo. Cabedelo vale a pena conhecer? Puxa, você tirar uma foto, nós motociclistas, tá, gente? Onde é que está lá? Quilômetro zero da Transamazônica, é uma emoção fantástica. Você ali com a sua moto, naquela placa, tá lá, aqui começa a Transamazônica, quilômetro zero. Não tem preço que pague uma foto sua naquela placa, que para nós que gostamos de uma viagem, que gostamos de uma aventura, a gente sabe o que representa a Transamazônica, para nós motociclistas. Então, assim, é um lugar que você tem que ir, né? Que vai valer a viagem. É você ir para Cabedelo. E outra, Cabedelo é uma cidade que ela é uma ponta, assim, parece uma península, e mar, e rio. Então tem várias praias que também você pode curtir Cabedelo, né? Tem o Porto de Cabedelo, tem um porto grande também, né? Como eu falei, uma região de rios, e lá em Cabedelo é o mar também. Então você tem um porto fantástico lá, né? De Cabedelo. Você tem a praia do Camboinha, Intermares, Praia do Jacaré, e você tem uma fortaleza, Santa Catarina. Esta fortaleza também faz parte da história toda de proteção de toda a região lá, né, da Fortaleza de Santa Catarina, isso na cidade de Cabedelo, tá bom? Tem a Praia Vermelha. A Praia Vermelha é uma faixa de areia que já está no mar, que dá para você caminhar até essa faixa de areia. Então, Cabedelo, além do marco zero da Transamazônica, vale a pena você ficar 1 ou 2 dias curtindo o que tem de legal em Cabedelo, que fica muito próximo à cidade de João Pessoa. Fica ali a 20 quilômetros de João Pessoa. E é uma região muito bacana para quem gosta de praias, de mar, não é? Tá certo? Então, Cabedelo é uma outra sugestão que eu passo para vocês, que vale a pena a viagem. Além do marco zero, ali inicia-se a Transamazônica, legal? Olha, então a gente já conheceu Lábrea e agora já voltamos não, já chegamos a Cabedelo, né? Bom, Lábrea, Cabedelo, quem mais vem por aí, né? Bom, aí você saindo de Lábrea, você passou em Humaitá, dorme em Humaitá, vai num bom restaurante, come lá
um bom peixe, né? Um sambaqui, um tucunaré na grelha, tambaqui. A Marcita sempre me ajudando sempre. Tambaqui. Bom, aí você tem um tirão aí de 400 quilômetros até Apuí. Bom, mas aí, Tutu, eu tô falando que vale a pena a viagem, você conhecer a região de Apuí. Uma região que tem muito gado. Ah, mas e aí gado, Tutu? Bom, você está conhecendo a região que faz parte da Transamazônica. Apuí é uma cidade importante dentro da Transamazônica. Tem produção de cacau, de garimpo de ouro, café, guaraná. E agora, o turismo de Apuí são as cachoeiras. Para quem gosta da natureza, né? Transamazônica é natureza, né? Mas a Apuí é uma região de rios e cachoeiras. Balneário da Cachoeira de Apuí é muito bacana, muito turístico também conhecer as cachoeiras de Apuí, balneários, né? É uma cidade plana, é uma cidade planejada, com ruas largas, coqueiros no meio, né? Tem hospital, tem postos de gasolina, já tem uma infraestrutura, pousadas, né? Hotéis. Então, e outra, a Apuí, ela é uma cidade que a mais próxima dela fica a 300 quilômetros. Então, é uma cidade meio isolada ali do Amazonas, né? Então, Apuí, a gente está ainda no estado do Amazonas, tá? Então, vale a pena você conhecer a cidade de Apuí e o que ela tem de atrativo na região, tá bom? Então, tá aí uma cidade que vale a pena conhecer quem vai fazer a Transamazônica. E não é só dormir em Apuí. Fique um dia inteiro lá para conhecer esse balneário da Cachoeira de Apuí. E tem várias outras cachoeiras. E não é fácil você chegar e nem rápido. Tem cachoeiras que ficam a 90 quilômetros de Apuí. Ou seja, só para ir naquela cachoeira você vai levar o dia inteiro para ir e voltar. Então, se você quer conhecer a região, pegue um tempo considerável para você fazer a Transamazônica e realmente desfrutar, conhecer com mais calma as coisas bacanas que são imperdíveis da Transamazônica, né? Então, alguns lugares que eu gostei muito, estou passando para vocês, né? Bom, seguindo então Apuí para frente, né? Você passa, por exemplo, já estou lá na frente, tá? Você passa por Itaituba. Itaituba também é uma cidade grande, é uma cidade que vale a pena conhecer pela sua própria comércio de Itaituba. Agora, seguindo um pouquinho para frente de Itaituba, nós temos a cidade de Divinópolis. Tutu, o que tem lá? Cidade de Divinópolis, você está ali muito próximo ao rio Tapajós, que ali eu vou aconselhar você sair um pouquinho da Transamazônica, andar 53 quilômetros e ir para Fordlândia. Né? Então você está seguindo a Transamazônica, passou por Itaituba, já passou por Divinópolis. Em Divinópolis você vira à esquerda em sentido a Neri Alves. De Neri Alves você vai para Fordlândia. Muitos de vocês já ouviram falar da cidade de Fordlândia, né? Eu tenho certeza que sim. Bom, Fordlândia. Fordlândia foi uma cidade que Henry Ford construiu em 1928 para plantação de seringueiras e extração do látex. A borracha era quem fazia o preço, né? E fixava os preços, era a Europa, principalmente a Inglaterra, que detinha nas suas colônias a produção do látex e da borracha. Então, ela que regia e fixava o preço do látex. E Henry Ford, não querendo ficar na dependência dos europeus para comprar a borracha para o pneu dos seus carros, para os pneus dos carros que a Ford estava produzindo, ele veio para o Brasil, no estado do Pará. Agora a gente já passou o Amazonas, estamos no estado do Pará. E ele construiu, vieram 2 navios dos Estados Unidos, trazendo uma cidade que ele montou no município de Aveiro, próximo a Rurópolis.
Rurópolis é uma cidade que faz parte da Transamazônica, onde a Transamazônica passa. A 53 quilômetros de Rurópolis, sentido norte, você vai encontrar a cidade de Fordlândia. E a história dessa cidade é muito interessante. Então, um dos pontos que vale a pena a viagem pela Transamazônica é você dar uma fugidinha da Transamazônica e ir conhecer Fordlândia, né? E lá em Fordlândia, você é uma cidade que tem moradores, né? Que não, embora ela é conhecida como cidade fantasma, mas não, tem moradores. Eu não sei exatamente quantos moradores tem lá, mas tem pousadas, né? Tem pousadas. Ela na beira da margem do rio Tapajós, essa Fordlândia. Na época, ela tinha restaurante, hospital, clínicas, também lojas, salão de baile, salão para entretenimento. Ou seja, Fordlândia foi construída mais ou menos seguindo a cultura e os costumes dos americanos. Tanto é que os trabalhadores da cidade de Fordlândia, né, que estavam plantando as seringueiras para extrair o látex, né, tiveram, com o tempo, grandes problemas, porque a comida era à base também de hambúrguer, comida americana, o costume americano, a disciplina, o tipo de regime de trabalho, os alojamentos, as casas, todas eram estilo americano. E você adaptar o brasileiro que está acostumado a viver naquela região da Amazônia, do Pará, né, enfim, se adaptar a um costume americano, então não foi fácil. E no final, esta cidade, em 1945, ela encerrou as suas atividades, porque as seringueiras foi uma praga devido a um erro de plantio das seringueiras, muito próximas uma à outra. Enfim, não deu resultado. Então, ela foi abandonada, literalmente, por Henry Ford, que parou com toda a produção, mas a cidade, devido à infraestrutura que ela tinha, continuou e está lá até hoje. E tem a fábrica de borracha, né? Produção de borracha, látex, tem equipamentos na cidade, tem aqueles galpões ainda que você vê, ou seja, é uma viagem no tempo, Fordlândia. Então é muito legal você estudar a história de Fordlândia e depois ir conhecer a cidade, porque você vai ver muitas fotos da cidade, né? E uma das fotos que é impressionante é da caixa da água, que é exatamente igual na época, né? Que a gente está falando de 1930, na década de 1930, é essa caixa d'água aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui é um galpão de uma fábrica. E essa caixa d'água, deu foco aí? Ah, vocês pensaram que não ia ter um desenho hoje, né? Olha que show! Pensa aqui, ó. Então, esse tipo de caixa d'água, em filmes americanos, vocês assistiram o filme Estrada Sem Lei? Com Kevin Costner e o Woody Harrelson. Woody Harrelson e o Kevin Costner. Estrada Sem Lei. Neste filme Estrada Sem Lei, eu não sei qual rodovia que eles estão passando nos Estados Unidos, até aparece a Route 66, né? Aparece uma caixa d'água igualzinho que está aqui nessa foto, igualzinha que está na cidade de Fordlândia, porque todo esse material veio dos Estados Unidos para Fordlândia, né, de navio. Foram 2 navios que vieram carregadíssimos e com o material vindo dos Estados Unidos, eles construíram a cidade de Fordlândia. Ou seja, o que você vai ver naquela época nos Estados Unidos é o que você vai ver hoje na cidade de Fordlândia. E assim que você está entrando na cidade, você já vai se deparar com essa caixa d'água aqui, ó. Eu achei demais porque é a cara americana, né? De uma caixa d'água da década de 30,
Legal, é uma viagem no tempo, né? E daí, Fordlândia, tem um maravilhoso rio Tapajós, com aquela água, gente, que tem lugares do rio Tapajós que é água cristalina, sabe? Que é um dos rios mais lindos que o Brasil tem, o rio Tapajós, né? Bom, então você está fazendo uma viagem no tempo, conhecendo a cidade e a história de Fordlândia. É um museu a céu aberto. Está lá ainda tudo para você conhecer. Né? Fique uns 2 dias em Fordlândia, fique numa pousadinha. Tem 2 pousadas lá. Eu fiquei lá numa pousada muito boa, simples, mas boa. Né? Para conhecer a história de Fordlândia. Passe o dia visitando as instalações, e você vai ver equipamentos, você vai ver até lá o calhambeque, caminhões que eles usavam na época, né? Então, gente, conheçam Fordlândia. Para quem estiver fazendo a Transamazônica, tá aí. Agora, já que você saiu um pouquinho da Transamazônica, eu vou passar mais uma sugestão de que valeu a pena essa viagem. De Fordlândia, você pode seguir de barco, se quiser, até Alter do Chão, próximo a Santarém, tá bom? De Rurópolis, para você ter uma ideia, eu estou em Rurópolis, na cidade de Rurópolis, Transamazônica. Da cidade de Rurópolis até Santarém, você vai pegar a BR-163. A 163. Essa BR também é longa, né? Só que de Rurópolis a Santarém são 350 quilômetros. Parte asfalto, parte buraco, mas dá para ir numa boa, de Rurópolis a Santarém por estrada. Agora, você seguindo para Fordlândia, que é no caminho de Santarém, de Fordlândia, você pode ter uma experiência de barco, se quiser. A sua moto vai no barco e você vai junto. De Fordlândia para Alter do Chão, e Alter do Chão para Santarém ficam 22 quilômetros só. Alter do Chão é muito próximo a Santarém, né? Então, o que eu recomendo? Se você não teve aquela experiência de barco de Porto Velho para o Maitá, pelo Rio Madeira, você pode ir pelo Rio Tapajós, de Fordlândia para Alter do Chão. E Alter do Chão é o paraíso na Terra, foi considerada uma das praias, né, de água doce mais lindas do mundo, pela revista, eu acho que não vou lembrar o nome dela, é uma revista inglesa, The Guardian, tá? Considerada a praia mais linda do mundo, a praia de água doce, Alter do Chão. Alter do Chão ficou famosa porque turistas simplesmente de várias partes do mundo vêm para o Brasil para conhecer Alter do Chão. Alter do Chão é uma região de praias, de areia branca, né? Ali é Alter do Chão. Mas estamos corrigindo aqui nas distâncias. Rurópolis a Santarém são 220 quilômetros. Não sei quanto você falou. 350. O Teófilo... Bom, vamos corrigir então. Tá? Para mim era 350, mas tudo bem. Vamos rever então essa distância. 230, é isso? O Teófilo está dizendo é Teófilo? 320. Teófilo Bom, Oi, Teófilo, obrigado, querido. Vamos me corrigindo, tá? Vamos me corrigindo nas distâncias aí. Bom, então melhorou um pouco, né? 100 quilômetros a menos. Então, de Rurópolis a Santarém, 220 quilômetros, tá bom? Obrigado mesmo. Bom, ali em Alter do Chão, além do rio Tapajós, se você olhar no mapa, né, no Google Earth ou no Google Maps, enfim, e colocar Alter do Chão está rodeado de água. Tem vários rios que passam ali, a Arapiuns também, o rio Arapiuns, o rio Tapajós, e também bacias, né? Tem ali, é uma hidrografia maravilhosa e muito próximo ao rio Amazonas. O rio Amazonas, ele passa beirando Santarém. E Santarém ao Alter do Chão são 22 quilômetros. Então você está próximo a vários afluentes também do rio Amazonas, do rio Tapajós, do rio Arapiuns.
é uma região lindíssima para você conhecer. Então tá aí mais uma sugestão, Alter do Chão, próximo à cidade de Santarém. Santarém também vale a pena você conhecer, o Porto de Santarém, que é enorme, né? Uma atividade econômica muito forte, Santarém também, não é mesmo? Então tá aí. Agora, de Fordlândia para Santarém ou para Alter do Chão, você tem a opção de barco rápido, que eles chamam, que são mais ou menos de 9 a 10 horas, ou de um barco que vai mais lentamente, que aí parece que você sai às 5 da tarde e chega às 9 e 10 da manhã. E a lancha sai às 9 da manhã e chega às 5 da tarde. Essa lancha rápida que eles chamam, mas que também dá para você carregar sua moto neste barco rápido, tá? Então você tem a opção de Fordlândia para Alter do Chão e com uma embarcação mais rápida, que vai de 9 a 10 horas, ou de um barco que vai passar a noite viajando e vai chegar às 9 da manhã em Santarém, ou Alter do Chão, que está ali muito próximo. É uma ótima dica, uma ótima experiência de você navegar aí pelo rio Tapajós, levando a sua motoca junto e chegando em Alter do Chão. Aí, gente, você vai realmente descobrir o paraíso na Terra, né? Tá? Então, você está na Transamazônica, essas dicas, né? Bom, vamos em frente então com mais uma dica, né, para vocês. Bom, em Jacareacanga, é uma cidade importantíssima também da Transamazônica. Ela fica a 680 quilômetros de Humaitá, né? A 680 quilômetros de Humaitá. É uma região de garimpo e é uma região, né, de muitas tribos da etnia, né, indígena Munduruku. Então, o Pará é um estado que tem muitas tribos indígenas. Eu acho que é o estado que mais tem índios no Brasil. Eu só preciso confirmar isto, mas assim, se não é o que mais tem, é um dos que mais tem índios no Brasil, é o estado do Pará, né? E lá tem também os caiapós, né? A etnia caiapós. Agora, a grande maioria da etnia que está lá, indígena, é da etnia Munduruku. Agora, Tutu, eu posso conhecer uma aldeia Munduruku? Antigamente, essas aldeias, elas não ficavam próximas aos rios, elas ficavam mais afastadas. Isso bem lá há séculos lá atrás, estou falando de séculos lá atrás. E depois teve todo um movimento, um trabalho das missões que vieram para o Brasil, os jesuítas e tudo mais, e com o tempo também, eles mudaram um pouco seus hábitos e começaram a viver mais à margem dos rios, principalmente do rio Tapajós, né? Então, você tem lá várias tribos, e você tem lá o cacique geral, né? Que é o cacique, o coordenador geral das tribos Mundurucus. Bom, agora, como é que eu faço para conhecer uma tribo? É extremamente complicado, porque geralmente eles não permitem visitações, assim, não permitem sem um projeto, sem um porquê você está indo para lá. Você tem que ter um trabalho importante a ser feito, né? Então não é simplesmente chegar e entrar numa tribo indígena na região da Amazônia. É muito complexo. Você tem que ir na FUNAI, explicar que você quer conhecer uma tribo indígena. Você tem que ter autorização do cacique, né, geral, que coordena as tribos Mundurucus, com a permissão deles, com a permissão do cacique daquela tribo que você quer conhecer, tá? Então, essas aldeias, né, indígenas, elas vivem na reserva deles. Agora, não é impossível, tá, você conhecer. Tem muita gente que acaba conhecendo. Em Manaus, que é a questão mais turística, as pessoas vão lá e já conhecem uma aldeia indígena que não tem tanta complicação. Geralmente, as agências turísticas que fazem expedições, que fazem passeios em Manaus, eles te levam para conhecer uma aldeia indígena.
Eu estou falando na Transamazônica, aonde você vai passar na cidade de Jacareacanga, que é uma região que tem muitas aldeias indígenas, tá certo? E de repente você querer conhecer como eles vivem dentro de uma aldeia indígena. Você ficar lá 1, 2, 3 dias lá enfim, para ter uma noção, essa experiência de vida, como os índios vivem, tá? Então, para isso, você tem um trâmite legal para que você tenha acesso e para que você tenha a permissão para você poder entrar numa aldeia dessa, tá bom? E para não correr nenhum risco de vida também. Estou falando sério, né? Tá? Então, você tem a FUNAI, você tem a Associação Pussuru, Jacareacanga, cidade de Jacareacanga. É a principal representante da tribo Munduruku. Então você tem que chegar na Fundai, você tem que chegar nessa associação Pussuru e também tem a CASAI. CASAI é a Casa de Saúde Indígena. Então você tem esse percurso, né, para seguir e para conseguir a sua autorização para você conhecer uma aldeia. Aí você tem que saber qual aldeia que você quer ir, por quê, o que vai fazer lá e etc. E você tendo a autorização, então, aí sim você pode ir para a aldeia. Eu estou simplesmente levantando isto porque uma das coisas que nos chama a atenção, uma vez que você está no Amazonas, na região do Amazonas, embora eu estou falando do estado do Pará, de Jacareacanga, né, de conhecer uma aldeia de índio mesmo, que está lá já há séculos, aquela vida deles de pesca, caça e outra, né, também com todo esse desenvolvimento tecnológico, o que mudou a vida deles, enfim, entender um pouco como é que eles vivem hoje, a política deles, as dificuldades, né, a dificuldade que eles têm também com os garimpos que estão na mesma região deles, enfim. Então tá aí uma experiência única, né? É você conseguir o passe, digamos assim, autorização para conhecer uma aldeia indígena na região de Jacareacanga. E também os garimpos, né? Permissão para conhecer a região de garimpos também, né? Então tá aí, mais uma sugestão que vale a pena a viagem pela Transamazônica, né? Tá? Altamira, outra cidade importantíssima. Quem sabe o que tem próximo a Altamira? A hidrelétrica Big, enorme, a gigantesca hidrelétrica de Belo Monte. Fica muito pertinho de Altamira, né? Então, você conseguir também uma permissão para fazer uma visita na hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, que é outro rio importantíssimo e lindo, o rio Xingu, né? Isso passa, estou falando de Transamazônica. A Altamira, ela está na Transamazônica, na BR-230. Então, a Altamira, você tem o rio Xingu, que dá para você fazer passeios de barcos no rio Xingu, pesca, né? E tem muitos igarapés também. Igarapés é uma das coisas mais lindas que tem a Transamazônica, né? O curso da água de braço longo de um rio, né, ou de um canal. Geralmente os igarapés são rios de raso, não são profundos, né? E para você navegar lá apenas de canoa, né? E é importantíssimo que são corredores, entre aspas, ecológicos, né? De um meio de vida, de um habitat entre um rio e a floresta, porque esses garapés também eles se adentram pela floresta, né? E tem uma fauna e flora muito rica, geralmente espécies de peixes, pássaros, plantas, né? Os igarapés são lindos, tipos de árvores específicas de igarapés, né? Aquelas também as régias, vitórias régias, enorme assim, ó, nos igarapés. Eu conheci um igarapé próximo à cidade de Altamira, gente, antes de chegar em Altamira, que eu fiquei assim, eu perdi o fôlego da beleza que era aquele igarapé. Os pássaros cantando. Eu tenho um vídeo disso, que dá até, eu acho que dessa semana eu vou colocar para vocês aí no Facebook, ou mesmo aqui no Instagram,
para vocês observarem esse igarapé que eu parei lá e fiquei um tempo escutando os passarinhos, a vida, imaginando a vida, a fauna, a flora da importância de igarapés. E na bacia amazônica tem muitos igarapés e eles têm um papel importantíssimo na vida da floresta amazônica, tá? Amazônica. Bem, então estou falando de Altamira, para você conhecer a hidrelétrica de Altamira. Altamira também tem praias, no Rio Xingu, dá para você fazer passeio de barco, tem cachoeiras, tem praias, tem lagoas naturais, né? Comida regional muito boa lá, e um sítio ecológico em Altamira, tá? E Altamira é uma cidade também antiga, de 1874, e virou município em 1911. Então tem muita história Altamira e é um polo turístico, tá? Altamira. Então aproveitem a Transamazônica, conhecer a Altamira, as atividades legais que ela oferece e conhecer, se possível, a hidrelétrica de Belo Monte, já que você está ali do lado, tá bom? E seguindo para o Piauí, eu me deparei numa comunidade dos quilombolas, né? Uma comunidade que tem uma história fantástica, porque eles fabricam artesanalmente potes, né? Pote de argila. Tanto é que eles são conhecidos como Comunidade dos Potes, a 30 quilômetros à frente da cidade de Oeiras. Mas essa cidade, então, fica no município de São João da Farjota, a Comunidade de Potes. E começaram lá em 1920, né? A família que lá se estabeleceu, e ali foi crescendo de pai para filho. Eles desenvolveram uma técnica da argila, começaram a fazer vários utensílios e não só potes. Eles são conhecidos como Comunidade dos Potes, mas eles fazem vários utensílios de argila, né? E eu entrevistei a dona Maria Raimunda e a Maria Irene, elas são irmãs, e elas estão lá o dia inteiro fabricando os utensílios, mas principalmente potes, e potes de vários tamanhos, vários mesmo. Tanto é que eu trouxe um pote de lá pequenininho. Eu esqueci de pegar, olha aí, deve estar em algum lugar aqui, gente. Puxa vida, eu trouxe de lá um pote pequenininho, né? Tá? Então, você conhecer a história dessa família. A 6 quilômetros de lá tem uma montanha. Nessa montanha, no pé dessa montanha tem argila. Eles vão a cavalo com um balaio, enche dessa argila, volta e lá com os pés eles começam a amassar a argila e preparar a argila para fazer os potes, né? E depois esses potes, depois que eles estão prontos, eles vão para o forno e ficam lá 12 horas cozinhando no forno lá, né? Para que ele possa depois ficar também sendo utilizado, enfim, no fogo, etc., né? Vira um utensílio. Então, Comunidade do Potes, na região de Piauí, vale a pena conhecer, tá? Vale muito a pena conhecer também, tá? Agora, se você demorar muito para ir, provavelmente, daqui a um tempo eles já não existirão mais. Por quê? Porque como é uma passagem de um aprendizado de pai para filho, essa juventude agora, eles não têm interesse mais de seguir os caminhos dos pais, dos avós, dos bisavós, que já está na 4ª geração, né? Eles não querem mexer com argila, eles não querem mexer com barro. Então isso é uma própria entrevista que elas mesmas falaram, que elas estão muito preocupadas que esta continuação da artesanal, né, para fazer os utensílios de argila, então já não tem mais a mão de obra especializada, que seriam os filhos que estão aí e os netos. Então, eles estão muito preocupados da continuidade da Comunidade do Potes, que pode ser que daqui a alguns anos já não tenha mais, tá bom? Então, mas ainda dá tempo que eles estão lá ainda. Bem,
E só mais uma sugestão para vocês, para não me alongar demais. No Maranhão, na cidade de Carolina, você vai conhecer um dos lugares mais lindos que tem também o Brasil, né? Além da própria Transamazônica em si, eu estou falando de uma chapada. Qual é a Chapada do Maranhão? Quando eu falo chapada, ela não é muito conhecida, sabe por quê? Se eu perguntar assim para vocês, me digam dois nomes de chapada. Na hora, você fala assim, a Chapada Diamantina, na Bahia. Chapada dos Guimarães, de Guimarães, no Mato Grosso. Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Agora, não vai vir na sua cabeça, pelo menos na maioria, Chapada das Mesas, no sul do estado do Maranhão, próximo à divisa de Tocantins. Lá tem uma das chapadas mais lindas que tem o Brasil, né? Que chama Chapada das Mesas. E ali, para você conhecer essa região, né, esse complexo, digamos assim, da natureza que está ali, de tudo que ela mostra para nós, as formações das montanhas, das rochas que estão lá, cada formação legal, rios de água cristalinas, muitas nascentes de rios, né? Então, eu vou só falar alguns lugares rapidamente, mas que você precisaria pelo menos de 4 dias úteis, inteiros, para conhecer a Chapada das Mesas. Vale a pena. Então, e não esqueça, a cidade de Carolina, esta cidade é onde será a sua cidade base. É lá que você vai dormir, é lá que você vai voltar do passeio da Chapada para ir no outro dia. E também tem agência de turismo. Eu aconselho você pegar lá uma agência de turismo, eles têm um carro próprio, tem alguns lugares da Chapada da Mesa que você só chega de veículo 4x4. A maioria dos atrativos você vai com veículo normal, não tem problema nenhum, a maioria. Mas dependendo aonde você quer ir, somente com veículos 4x4. E nada melhor do que uma agência de turismo, né, que você pode contratar na cidade de Carolina, para que ele te leve para conhecer os lugares fantásticos da Chapada das Mesas. E nada como um guia local. Ele vai enriquecer a sua viagem com muitas informações que você provavelmente não iria saber sozinho, né? Então, quais são alguns lugares que você não pode deixar de conhecer na Chapada das Mesas? Poço Azul, Cachoeira Santa Bárbara, Cachoeira do Santuário, Cachoeira São Romão, Cachoeira da Prata e o Encanto Azul. Esses são lugares que você tem que conhecer se você está passando pela Chapada das Mesas, né? Tá bom? E depois tem a caverna também. Tem a Cachoeira da Caverna, do Capelão. Tem rios de águas cristalinas para você dar um mergulho naquele rio de água cristalina. E tem também um lugar que tem uma tirolesa de 1.500 metros de extensão, né? Para você andar de tirolesa. Ou seja, gente, a Chapada das Mesas é uma região fantástica que, para quem é apaixonada por questões da natureza, não pode deixar de conhecer a Chapada das Mesas lá no Maranhão, próximo à cidade de Carolina. Tá bem? Detalhe. Não ir no final de semana e nem feriado. Isto, a Márcia estava esquecendo uma informação. Embora ela não é muito conhecida, mas tem muitos turistas que moram na região, que gostam muito de ir para lá. Então, em feriado e final de semana, não é aconselhável você ir para a Chapada das Mesas devido à quantidade de turistas que lá estarão, tá? Muitos turistas mesmo. Então, não é aconselhável ir em feriados ou final de semana, tá bom? Então, só para você saber, que para você ir mais tranquilo um pouco, né, vai durante a semana e fora de feriado. Tá bom? Eu acho que então são esses os... e também trekking para quem gosta de caminhada. Tem trilhas lá dentro, tá?
A trilha do Pilares. Então, diz que é muito legal essa trilha do Pilares, porque também você vai passar por rios de água cristalina para você dar um bom mergulho também, fazendo essa trilha, essa trekking, lá nesta chapada aí, né? Trilha dos Pilares. E também na região dá para você fazer um passeio de barco pelo rio Tocantins, né? E ver o pôr do sol dentro de um barco no rio Tocantins. É um dos passeios também que eles têm lá, que é muito procurado. Tá joia? E evitar época de chuva. Então, de dezembro a maio é tempo mais chuvoso. Então, não é muito aconselhável você conhecer essa região no período chuvoso, de chuvas, que é de dezembro a maio. Fora dezembro a maio, né, dizem que um dos meses que é muito bom para se conhecer é mês de setembro, tá? Um mês de setembro para conhecer a Chapada das Mesas lá no Maranhão. Cachoeira de água quente. Eu fiquei lá tipo um balneário. Tinha uma nascente de um rio nesse balneário, água cristalina, gente. Assim, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de altura, você via todinho o chão, assim, ó, parecia que nem tinha água. Água cristalina. Olha, gente, como esse Brasil é bonito, né? Como esse Brasil é lindo, gente. E estamos falando de Transamazônica. Então, eu já falei da Transamazônica, que Transamazônica não é só Transamazônica, né? Porque tem tudo isso e muito mais, né? De experiência que nós podemos ter numa viagem dessa. Eu só citei algumas, tá, gente? Tem muito mais, mas essas foram algumas que eu posso afirmar que valeram a viagem por conhecer estes lugares, tá bom? Então tá aí a dica para vocês, minha e da Marcita, para que quando vocês fizerem Transamazônica e região, que passem por esses lugares, fiquem lá o tempo necessário e que valerá a pena. Vai valer a pena a viagem. Esses lugares me marcou muito. E que vontade que eu estou de fazer novamente, com mais calma ainda, porque eu fiz em 16 dias, eu não fiz correndo, né? Então, assim, poderia ter feito mais devagar, mas eu estava com uma viagem já marcada para a Argentina e não tive muito tempo que eu gostaria de ficar mais na Transamazônica e região. Mas eu vou voltar lá para conhecer cada vez mais esse nosso Brasil, Norte e Nordeste, esses 7 estados que essa fantástica rodovia atravessa, né? De leste a oeste, de oeste a leste do nosso querido Brasil. Né? Valeu, mais esta nossa conversa curta. Foram algumas sugestões que valeram a pena, né? A minha viagem pela Transamazônica, além, gente, da experiência de vida. Isso, então, ninguém tira de você a experiência que você tem, né? Que você adquire com a vida. E olha, a vida é feita de atitudes, né? E só tem história para contar quem faz, quem toma uma atitude e quem começa a escrever a sua história. Então, a minha última dica é viagem. Se não for para a Transamazônica, para outros lugares. O Brasil é tão lindo, não é? Para todos os lugares que você vai no Brasil, tem lugares maravilhosos. O Brasil inteiro é lindo. Então tá aí, boa semana, fiquem na paz. Segunda-feira que vem tem mais. No nosso canal do YouTube, Tutu Rossi Mototurismo, tudo junto. Acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Dê um like lá, tá bom? Feito? Então tá aí, até a próxima segunda-feira. Eita, vamos embora! Uhul! Vamos que vamos pegar a estrada! É na estrada que nos encontramos. Tchau, gente. Beijão pra vocês. Boa semana.